Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Ivando, sou professor do curso de Psicologia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reforma psiquiátrica brasileira. É claro que aqui em um vídeo no YouTube não dá para a gente aprofundar muito sobre o assunto, então nós vamos falar sobre os tópicos principais desse tema, que pode ser uma referência bem interessante para os estudantes de psicologia entenderem um pouco melhor como é que se deu essa reforma psiquiátrica aqui no Brasil. Pois bem, quando a gente fala de reforma psiquiátrica, nós estamos falando de passar em um momento onde a loucura, o considerado louco era totalmente excluído para um projeto de inclusão. Então nós estamos indo da exclusão à inclusão. Então essa é a temática principal que nós vamos falar aqui hoje. Eu vou contar para vocês uma breve história da loucura, vamos falar da contribuição de Philippe Pinel, eu acho que o nome é Philippe, né? Seria melhor pronunciar dessa forma, o movimento antipsiquiatria, a contribuição de Franco Basaglia e finalmente o pontapé inicial da reforma no Brasil, porque eu falei 2 vídeos, né? Então eu vou até o pontapé inicial, o que originou tudo isso, e no segundo vídeo eu vou falar da estrutura que foi montada a partir de tudo isso que aconteceu. Pois bem, para começar, a gente precisa então contextualizar e mostrar uma breve história da loucura, passando bem superficialmente, mas é importante para que vocês entendam que na Grécia Antiga, a loucura era considerada uma coisa normal. Inclusive, as pessoas consideravam os loucos até mesmo como profetas. Por que eles consideravam isso? Porque eles não entendiam o que os loucos falavam, né? E aí vinha com a temática de profecia, algumas pessoas pediam que esses loucos adivinhassem o futuro e eles andavam livremente pela cidade sem serem incomodados. Já na era medieval, em que a igreja detinha o poder, detinha o saber, detinha o conhecimento, a loucura já era tratada de uma maneira diferente, era tratada como uma possessão demoníaca, né? E o pessoal da Inquisição, se esses loucos se declarassem bruxos, eles eram queimados. Só que essa lei não valia para todos. Se você tivesse um dinheirinho, né, se você fosse rico, você não era considerado louco, apenas excêntrico naquela época, né? E a gente vai passando, depois desse período, a gente tem o Renascimento, onde o homem se torna o centro do mundo, e aí você começa as primeiras negociações, e aí é que começa esse projeto de exclusão. Por quê? Naquela época, precisava se limpar a sociedade de todos aqueles que não conseguiam contribuir produtivamente para que a sociedade andasse. Então você tinha loucos, prostitutas, ladrões, homossexuais, pobres, todos eram colocados em uma vala comum, em que não contribuíam para a sociedade e eram considerados alienados a esse processo, né? E o que acontece nesse período? Essas pessoas, elas são agrupadas em determinados locais para que a sociedade fique livre dessas pessoas. Já no século XVIII é que a psiquiatria assume efetivamente a internação desses sujeitos, né? E todos aqueles que alteram a ordem, a moral e a razão da sociedade são considerados loucos e internados de alguma maneira. Muito bem. E aí, entendendo essa breve história da loucura, a gente vai falar um pouco sobre Pinel, né? Philippe Pinel, que no Brasil é considerado sinônimo de loucura. Inclusive as pessoas dizem, você está ficando Pinel. Mas por que isso acontece? Bom, uma instituição psiquiátrica no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, criada em 1937, foi batizada em 65 como Instituto Philippe Pinel, né? Então os loucos eram mandados para ali. E aí o tal Pinel, que é um médico francês, né? Philippe Pinel, ele deu nome a muitas instituições de internação psiquiátrica. E no Brasil ele ficou conhecido como sinônimo de louco por conta disso.
Mas a contribuição de Pinel para tudo isso aqui foi o seguinte: ele ajudou a classificar, né? Ele observou, descreveu os sintomas e ele classificou os loucos em várias patologias diferentes. E em determinado momento, esses loucos eles viviam acorrentados, presos, eram açoiteados, e ele livrou esses loucos das correntes. Mas ainda assim, ele é criticado porque ele só libertou os loucos da corrente, mas ele contribuiu para que essas pessoas continuassem institucionalizadas, ou seja, separadas da sociedade, e sofressem uma grande... como é que eu posso dizer aqui? Eles eram açoitados ali dentro daquelas instituições, tinha uma repressão muito grande, eles viviam sobre um autoritarismo, essa é a palavra que eu estava procurando para descrever melhor essa situação. Então eles viviam em ambientes extremamente autoritários, onde eles tinham que obedecer todas aquelas regras, mas Pinel teve lá a sua contribuição. E aí em 1960, na Inglaterra, a gente tem um movimento que a gente chama de antipsiquiatria. Por que a gente chama de movimento antipsiquiatria? Naquela época, estava acontecendo o psicodelismo, o movimento hippie, o misticismo, o pacifismo, e alguns médicos psiquiatras começaram a questionar a maneira em que a psiquiatria tratava os doentes mentais, principalmente um questionamento sobre a efetividade dos tratamentos e o pouco conhecimento médico sobre a loucura, principalmente sobre a esquizofrenia. Então, a partir desse movimento antipsiquiátrico, começa a surgir na Europa vários questionamentos de como a loucura e o louco era tratado. E aí, contemporâneo a isso, na Itália, surge Franco Basaglia, né, que foi um médico psiquiatra, e ele também questiona a institucionalização dessas pessoas e sugere um modelo de comunidade terapêutica, onde, ao invés de ficarem presos e açoitados, tomando remédios o tempo todo, essas pessoas interagem entre si, em comunidade, fazem produções artísticas, conversam em grupos sobre os seus problemas e podem ganhar autonomia, protagonismo em suas vidas para se libertarem desses espaços, desses locais, desses ambientes onde eles ficavam colocados, internados, por assim dizer. Então, quando a medicina ela colocava para as pessoas uma identidade marginal e doente para essas pessoas, ela torna o louco um objeto visível e passível de internação. E é isso que Basaglia criticava naquela época. E ele teve uma experiência muito bacana no manicômio de Gorizia, na Itália, né? Ele vai iniciar então um trabalho de humanização no hospital, ele identifica, ele trabalha com o modelo de comunidade terapêutica, identifica as impossibilidades desses pacientes em função da sua patologia, né? E aí, a partir daí, ele começa a ampliar as discussões sobre a gestão da tutela e custódia desses considerados loucos, né? E aí sim você tem esse movimento. E Basaglia luta ardentemente pela desinstitucionalização, ou seja, a retirada das pessoas consideradas loucas desses ambientes. E Basaglia também teve uma participação fundamental na reforma psiquiátrica brasileira. Por quê? Porque ele inspirou muitos países a romper essa estrutura de saúde mental. E no final dos anos 70, com uma crise na divisão de saúde mental, onde no Brasil foram demitidos 260 estagiários, né? E aí esse quadro ficou bem defasado, o trabalho era exercido de forma bem precária, houve então um apoio pelo movimento de renovação médica no Brasil, pelo Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. E aí o que vai acontecer? Esses trabalhadores em saúde mental no Brasil, com o objetivo de uma nova assistência psiquiátrica, começa um movimento
um movimento que em 1978, perdão, inclusive foi o ano que eu nasci, 78, nós temos o primeiro Congresso Brasileiro de Psicanálise de grupos e instituições. E aí, o que vai acontecer nesse congresso? Você tem a união de correntes de pensamentos, críticos em saúde mental e mentores da psiquiatria democrática italiana. E nesse momento, Franco Basaglia vem ao Brasil, apresenta o seu trabalho nesse congresso e se torna inspiração pelo modelo que nós temos hoje de desinstitucionalização dessas pessoas, desse ambiente psiquiátrico que elas viviam antes. E ainda no Brasil, em 1979, ou seja, um ano depois, acontece também o primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental. E Basaglia volta ao Brasil. E nessa volta ao Brasil, ele visita uma cidade em Minas Gerais chamada Barbacena. E ele visita o manicômio de Barbacena e lá ele encontra horrores. Se vocês procurarem por imagens na internet, a primeira imagem que vai aparecer é de um monte de pessoas amontoadas em um espaço muito pequeno, camas minúsculas, pessoas acorrentadas. E Basaglia compara este ambiente com os centros de concentração nazista. Ou seja, ele contribui para uma formação de uma opinião pública contra esses ambientes nesse momento. E aí, o que vai acontecer? Em 1980, existe uma ruptura no processo da reforma psiquiátrica brasileira, né? E aí, o que acontece? Você, então, tem a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi em 79. Já em 86, nós temos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que vai definitivamente reforçar tudo isso que vinha acontecendo até então. Para apenas esses movimentos todos da reforma psiquiátrica visavam substituir os grandes e antigos hospitais psiquiátricos por unidades psiquiátricas, substituindo um modelo de atendimento que vivia na hospitalização e no isolamento por uma atenção integrada ao indivíduo, com uma equipe multiprofissional de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, que pudessem construir outros modelos de entendimento sobre a loucura, consequentemente produzindo e promovendo práticas diferenciadas que não eram utilizadas até então. E aí, o que vai acontecer? Você tem uma crítica ao modelo que a gente chama de hospitalocêntrico, onde o centro é o hospital. E, na verdade, o que tem que acontecer? O centro é o indivíduo. E você tem que considerar o indivíduo com todas as suas características. E o objetivo principal é você empoderar esse indivíduo, fazer com que ele viva em comunidade junto com os seus, porque aí a possibilidade de melhoria desse sujeito, da sua patologia, ela é muito maior. Enquanto nos ambientes fechados, nos hospitais psiquiátricos, você só tendia a reforçar esse estigma e reforçar a loucura. Antigamente era muito comum, e aí se vocês quiserem assistir, tem até o filme O Bicho de Sete Cabeças, estrelado pelo Rodrigo Santoro, onde o pai dele, por ele fumar maconha, manda ele para um hospital psiquiátrico, e ali, sob efeito da medicação, ele acaba ficando tal qual as outras pessoas que conviviam naquele ambiente. É um exemplo claro disso daí. Bacana? Então, pessoal, esse vídeo tem mais uma parte, onde nós vamos falar das estruturas que foram criadas na lei que foi feita em 1991, né, pelo Júlio Delgado, que reforça e reafirma de maneira definitiva a reforma psiquiátrica no Brasil. Bom, espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima.